Eu quero pensar hoje com vocês aqui Bolsonaro como um mito moderno. A minha intenção aqui não é fazer uma análise política, não é compreender como um sociólogo onde se enquadra politicamente Bolsonaro, se é de direita, se é de esquerda, se é um ditador, se não é. O meu intuito aqui é escutar o que tem sido dito ao pé da letra, como nos ensina Lacan, escutar ao pé da letra. E se está sendo dito que Bolsonaro é um mito, é porque ele é mesmo. E aí eu quero pensar Bolsonaro como sendo esse porta-voz. Bolsonaro é um Messias não apenas no nome. Ele traz alguma mensagem. E eu penso que essa mensagem, a gente precisa compreendê-la a partir de uma contextualização. Bolsonaro é um sintoma de um tipo de discurso que acreditou que os fatos existiriam independente de quem os contasse. E esse discurso é o discurso da ciência. É o discurso que acreditou que as provas haviam e que os fatos poderiam ser observados independente de quem os observava. A neutralidade científica e a suposta ideia de que existe um objeto independente do seu observador, esse objeto a gente chama de fato, é um mito da ciência, né? E esse mito acontece justamente quando os pensadores gregos, e aí eu trago nominalmente Aristóteles, fez o rompimento com a narrativa mítica, né? A gente pode... existe um livro muito interessante nesse sentido, que se chama Tempo e Narrativa, de Paul Ricoeur. E esse livro, a gente já, desde o título, não pode deixar de observar que tempo e narrativa brinca com a ideia de espaço-tempo, né? Espaço-tempo é a dimensão que Einstein redefiniu depois de Newton. Então, o espaço-tempo onde acontece tudo. Então, para Paul Ricoeur e para mim também, no lugar do espaço, no lugar das coisas, nós temos as narrativas. Melhor dizendo, as coisas só podem existir se elas estiverem envoltas numa narrativa. E é assim que eu quero pensar o mito que é Bolsonaro. Como é que a gente, com dados, com tudo, né, de que existe fome no Brasil, Bolsonaro diz que não tem e fica por isso mesmo? Como é que mesmo com os institutos de pesquisa trazendo dados relevantes, se esses dados foram colhidos com metodologias insuficientes, são outras questões. Mas como é que, diante dos fatos, a fala de Bolsonaro as contradiz ou contradiz esses fatos e fica por isso mesmo? Eu me lembro muito de uma frase de Noam Chomsky, o linguista americano, que diz que as pessoas não acreditam mais nos fatos. Eu não penso que é por aí. Eu acho que não se trata das pessoas não acreditarem mais nos fatos, mas as narrativas que antigamente sustentavam os fatos se mostram atualmente insuficientes. Quando Aristóteles propõe
propõe esse rompimento. E acaba com as narrativas míticas, com as epopeias, né? Cada povo tinha a sua maneira de compreender o mundo, demonstrando que não havia uma narrativa universal para explicar o mundo, mas que a universalidade talvez seja a condição de se ter narrativas para se construir mundos, né? O mundo não existe a priori, ele é um efeito da narrativa. E aí vem o grande projeto filosófico grego. Paul Ricoeur vai nos dizer de que a partir desse rompimento, mitos etimologicamente significa narrativa. A partir desse rompimento há o início de um projeto que vai dizer assim: olha, existe uma maneira de escrever que traduz a realidade, existe uma forma de narrativa que ela é a descrição, a sua imagem e semelhança da realidade. Essa maneira de descrever, ela vai ser fundada pelos filósofos. E aí quando Platão escreve a República, né, colocando o filósofo no centro, como organizador do Estado, e jogando à margem os poetas, os míticos, e os contadores de história de modo geral, ele acaba por enterrar o pensamento supersticioso, e com isso toda a gama folclórica, todo o enfeite que a linguagem pode produzir para colorir a realidade. Eu poderia dizer que a realidade não é feita de fatos assim concretos, né? Ou melhor dizendo, eu poderia dizer que quanto mais colorido houver, mais a gente vai poder perceber os fatos, mais os fatos vão se concretizar, né? É o contrário do que a ciência pensa, é o contrário do que o cientista propôs, que era a ideia de que quanto mais o sujeito se afastasse, mais a gente teria contato com a realidade, né? E aí a gente vai ter, mais importante do que qualquer economia, né, do que qualquer questão financeira, quem é que vai deter a história, né? O pensamento ocidental se remete à filosofia grega não porque eles eram mais inteligentes, isso é uma falácia, né? É porque eles fizeram um projeto muito forte para que a origem do mundo começasse na Grécia, né? Então tivesse a Grécia como seu berço, como o berço do conhecimento. Na verdade, o conhecimento ele é muito relativo e ele tem que ser medido de acordo com as circunstâncias que cada povo vive, né? O conhecimento ele é tanto mais eficaz quando responde aos problemas específicos de cada povo, né? Então, a construção dessa narrativa única que a gente vai chamar de história, não é à toa que Walter Benjamin vai dizer que o soberano segura a história como segura um cetro, né? Mais importante, ou melhor, para se ter as riquezas do mundo, é necessário antes escrever a história. Quem domina a história que será contada não domina apenas o passado, né? Mas determina como será o presente e projeta os desenhos, os contornos de como deverá ser o futuro. Então, de certo modo, vai mandar em tudo. Se a história do Brasil pudesse ser contada pelos negros, né? Como é que ela seria contada? Pelos escravos, né? Se a história fosse contada pelas pessoas que foram derrotadas, a gente iria escutar o quê? A gente sabe que a gente tem um predomínio do homem
na vida pública, durante séculos, talvez milênios, né, escrevendo as narrativas do mundo. Se as mulheres escrevessem, qual é a história do Ocidente? Qual seria a história do Ocidente? Se a infância pudesse falar sobre si e não precisasse do adulto, o que seria contado? Então, essa é a ideia aqui. É a gente perceber que Bolsonaro, ele vem dizer do seu jeito, né, que os antigos alicerces científicos fundamentados pela filosofia grega, né, que faz esse corte com as narrativas de modo geral, e vai jogar para longe a mitologia, né? Por isso que a gente tem o mito como sendo uma coisa que não é verdadeira, que não é mito ou realidade. Na verdade, o mito funda a realidade, né? É preciso dessa ilusão para que a gente possa construir a realidade. A realidade é feita em cima desse real que antes de se tornar alguma realidade era inabitado. E pensando Bolsonaro como sendo esse porta-voz, a sua falta de traquejo, ela é propriamente uma eloquência. A sua falta de palavras, o seu discurso quase que precário, é a própria eloquência de uma época que se perdeu tentando mostrar o que são os fatos. Se perdeu acreditando que há fatos e verdades absolutas, independente do seu observador. E aí, assim, tem um filme que eu gosto muito, né, que para mim é uma obra-prima, que se chama Forrest Gump, que fala exatamente sobre isso. Forrest Gump, eu posso dizer que ele é um tratado sobre o que é a vida, né? Se de certo modo a gente se acostumou a pensar que a vida é definida por padrões biológicos, bioquímicos, físicos, Forrest Gump vai dizer que o tecido da vida é a narrativa. E engraçado o quanto que esse filme ele tem muitas cenas importantes, mas é engraçado que tem uma cena própria do filme que eu mesmo queria ter feito, né? Se eu pudesse escolher alguma coisa, essa cena é uma obra-prima, que é para mim a representação do que o diretor do filme entende como sendo a verdade, né? Que é quando Forrest Gump retorna da guerra, está na capital dos Estados Unidos, em Washington, mais propriamente no Capitólio, e ele vai dar uma volta despretensiosamente para conhecer a capital do seu país. A sua mãe vai para o hotel e ele vai dar uma volta, né? Duas coisas movem o filme, né? Que é a falta de sentido e a busca pelo sentido. Para mim, o diretor pensa exatamente isso, assim, na vida não há sentido nenhum, mas é necessário que a gente dê algum sentido quando a gente cair nas situações, quando a gente estiver vivendo. A gente precisa fazer alguma coisa, como o Zen Budismo, que vai e chuta o balde, como a psicanálise pensa, né? Fazer alguma coisa é lançar uma interpretação maluca que fuja ao tédio dos significados. Eu penso que esse filme trabalha isso. E aí, assim, Forrest Gump tá visitando a sua capital no mesmo momento em que manifestantes contra a guerra do Vietnã estão protestando e vão fazer um pronunciamento para não sei quantas pessoas na capital, né? E Forrest Gump está ali perdido, um soldado que retorna da guerra,
né? E é engraçado que o filme faz menção a muitas passagens históricas importantes, né? Como a criação da música Imagine, como a primeira pessoa que foi para a China, né? do Ocidente, como o encontro com Elvis Presley. Então, várias situações, e essa específica, né, que ele retorna da guerra salvando um bocado de pessoa, sem matar ninguém, sem utilizar a arma, para mim ilustra o soldado americano religioso Hacksaw Ridge, do filme, que está representado no filme Até o Último Homem, né, que ele também salva várias pessoas. Mas é isso, o Forrest Gump, ele é ali um condecorado de guerra, né? E aí ele é colocado na fila dos manifestantes como intruso, né? E ele segue o fluxo, ele vai adiante, né? E sobe até um palanque onde tem alguém com a bandeira dos Estados Unidos que pede para ele falar para a multidão e dizer assim: me conte sobre a guerra, né? Aí eu penso que é uma grande metáfora. O diretor vai dizer como é que as pessoas falam, né? E cada pessoa vai trazer uma verdade de um terreno árido, de um terreno conflituoso como a guerra, que se chama a experiência. Como o próprio Zizek vai dizer sobre o deserto do real, né? O nonsense do real, que a gente precisa tirar algum sentido disso. Então, quando o Forrest começa a falar, tiram os cabos do microfone, né? E aí o outro, que é a multidão que está lá diante dele, não consegue escutar nada, mas ele fala coisas, né? Então, por mais que eu vá buscar palavras para falar sobre a minha experiência, essas palavras serão falhas, porque elas serão obsoletas, não vão conseguir captar o real da minha experiência, muito embora eu esteja ali falando. Então o problema está na própria tecnologia, que é a linguagem, que ao mesmo tempo em que consegue transmitir alguma coisa, ela não transmite tudo, falta alguma coisa. Transmite alguma coisa porque o cara vai lá, chora, diz que ele falou tudo, então o outro reconhece, né, de que ali foi dito alguma coisa, mas eu acho que é uma cena emblemática, falando sobre o que é a verdade, né? Assim como outras situações. É lindo assim o diretor dizer que o que importa é o amor, né? Que o amor é o sentido de tudo, e que o amor é justamente o encontro desses contrários, né? De pessoas como Forrest, que não buscam sentido para nada, né? Vivem apenas. É tanto que ele fala muitas vezes sobre isso, né? Poxa, as pessoas fazem coisas e eu não sei muito bem a razão. De Jane, né, que é o grande amor dele desde pequeno, que vive a buscar sentidos para viver, né? E o amor é uma coisa que se realiza, mas não pode ser vivido plenamente. A gente vive um pedacinho, mas não vive tudo, né? Jane vai, mas depois volta, é conflituoso, é cheio de idas e vindas, e no final não há esse encontro, né? Ela acaba morrendo. Mas eu penso que Forrest Gump vai ser exatamente isso, né? Vai dizer assim: o tecido da vida é feito de narrativas, a gente precisa se livrar da história única, né? E é incrível o quanto o filme tenta vincular a história individual, a experiência individual, com a história coletiva. Então, tudo que Forrest faz na sua experiência particular gera uma repercussão coletiva. Ele faz grandes feitos, né? Nós, seres humanos, somos isso. Nós temos o dever e a missão de fazer com que a nossa experiência individual possa reverberar no outro a partir de uma coletivização que só se dá através das narrativas, né? Então, nós vivemos uma época, e eu acho que o Bolsonaro é a tradução disso, de que a gente precisa se livrar da história única.
A história única eu digo que a história não existe, assim como Lacan disse que a relação sexual não existe, ou como Jacques Derrida disse que não há relação justa. Eu acredito que a história única, a história oficial, é a dimensão através da qual os supostos vencedores, quem serão os vencedores da guerra? Serão aqueles que vão construir a história, né? Então, a ideia de que existe a história é o apagamento das histórias individuais. A ideia de que existe a história é o apagamento não apenas de histórias individuais, mas das diversas possibilidades de construir narrativas alternativas. Não foi à toa, eu aconselho a vocês um livro chamado O Romantismo, de Ginsburg, que vai falar exatamente sobre isso, né? De que assim, como é que a Europa assume o protagonismo do Ocidente, superando a cultura, a tradição greco-romana, para Ginsburg, através de um movimento muito importante chamado o romantismo. O que é o romantismo? A ideia de que a realidade, o real, é cartografado a partir de narrativas. Então, romance na verdade, escrever uma dramatização, colocar em jogo uma dramatização a partir de personagens que vão ser escritos agora, por exemplo, nessa questão da reinvenção da Europa, pela Alemanha, pela Inglaterra e pela França. Se antes a filosofia, o Estado falava grego e latim, agora a filosofia, o Estado e a ciência vai falar filosofia alemão, o Estado francês e a ciência vai falar inglês, né? Então a reconstrução dessa narrativa no século XVII foi responsável pela continuidade da elaboração da história única, né? E eu penso que Bolsonaro seja o exato momento onde o fim encontra o começo. O começo ele não é brilhante, ele não é luminoso, ele é catastrófico, né? Porque em algum momento essa origem guarda ainda os fantasmas da destruição de uma tradição que a gente está superando. Eu espero que tenham gostado. Comentem, curtam o nosso canal, toquem o sininho e até a próxima.